Gente, eu vou tentar, e eu conto com a ajuda e a paciência de todos vocês, né, pela questão do tempo. Nós precisamos ser não apenas cirúrgicos, mas também técnicos nesse assunto, tá? O vídeo que eu passei, depois eu vou disponibilizar, ele é um dos resultados de uma das audiências públicas que a gente correu o Brasil afora, né, em que uma professora de estética de universidade, nas discussões sobre estética e beleza, acaba tendo uma fala muito infeliz, dizendo que, em resumo, que cabeleireiro, que ela até acha, né, ainda que a gente queira dizer que barbeiro, cabeleireiro, mas que seja um profissional da beleza e de estética, que eles não teriam capacidade de aprendizado, né? Essa fala chegou, obviamente, ao sindicato, a gente participou como denúncia, como indignação, né? E diferente de outras instituições que querem levantar essas bandeiras de briga, eu trago esta fala como observação, porque ela sai da fala de uma professora fazendo uma afirmação dessa, né? Existe até então um pequeno movimento que quer separar a estética de beleza, né? Porque entende que a beleza são faixas, não é um entendimento isolado. Existem ali cartazes, faixas, falas com os deputados federais, dizendo que em beleza seria reduzir a estética. Então, eu tenho faixas lá, olha, não reduza a estética à beleza, não nos reduza, não nos coloquem como que inferiores, como se o trabalho da beleza, do embelezamento, denegrisse a imagem de qualquer pessoa ou rebaixasse a atividade. É uma questão social, parece política, mas não é. Por quê? A gente sabe que beleza sempre andou junto com estética, e estética nasce do movimento de beleza. Isso não sou eu, isso é na história do Brasil, isso é na história da organização da profissão, isso está no enquadramento tributário, legal e tudo mais. Quando a gente vai, esse movimento até então era fraco, mas nos últimos dias começou a tomar uma força maior com uns deputados, né? E aí, quando a gente vê que esta fala equivocada começa a tomar uma força, nos preocupa em vários sentidos, né? Porque até então, o mercado da beleza, dos salões, ninguém está preocupado com isso, porque ninguém nunca nem viu essa diferença, né? Todo mundo aí tem estética dentro dos salões de beleza, e estava tranquilo. Mas quando a gente começa a ver o movimento e começa a resultar num movimento de separação dessa atividade, é o que nos preocupa. Então, para que a gente... Eu posso colocar a fala. A gente... Você consegue? Eu consigo, para eles ouvirem. Propriamente dito. Quando se discute que o profissional cabeleireiro, manicure, tá? Barbeiro, pode ser considerado profissional da área da beleza, esteticista? Ok. Só que tem um grande detalhe. Quando você senta à mesa com esses profissionais para atender e lecionar a respeito da pele, de algumas propriedades, eles não têm. E mais do que isso, tá? Obrigada. E mais do que isso, certo? Existem os pré-requisitos para se estar em alguns ambientes. E esses pré-requisitos, eles precisam serem respeitados. Apresenta agora para mim, por favor. O som está baixo, viu, deputado? O deputado Ricardo Izar está aqui conosco também, grande beijo. Autor da lei do Salão Parceiro, né? E também autor de um dos PLs da estética que foram apensados e se tornaram a lei, né, da esteticista reconhecida, né, hoje, que foi sancionada em 2018, e obrigado por o senhor estar sempre aqui conosco. Mesmo aposentado, está preocupado com a causa. Raíssa, pode colocar a apresentação para nós? São 7 slides, eu vou pedir bastante atenção para vocês, depois nós vamos disponibilizar esse material, que é para a gente entender que lugar que nós estamos como estética e beleza.
Passa para mim o primeiro. Quando a gente diz que estética e beleza, não é uma questão ideológica, não é uma opinião do Márcio, do Bigonha, do Zé Augusto, da Márcia, né? E nem de A ou B. É uma leitura do que está na legislação, é o enquadramento tributário. Então, a proposta de beleza e estética de união de forças é porque a base, o KNAI fiscal, e aí eu tenho todos os parceiros contadores, né? Todos esses serviços são realizados através de KNAIs, né? Então, eu tenho a classe 96025, que diz o quê? Qual é o setor? Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. Essa classe se subdivide em dois tipos de serviços principais. O 9602501, cabeleireiros, manicure e pedicure, e o 9602502, atividades estéticas e outros serviços de cuidado com a beleza. Não existe um único esteticista hoje no Brasil que abra uma empresa que não esteja enquadrado neste KNAI, né? Qualquer um esteticista do nosso setor que vá abrir uma empresa, seja um instituto de estética, uma cabine de estética, ou atuar como MEI, ele não está num outro KNAI, senão este chamado atividades de estética e outros tratamentos de cuidados com a beleza. E este KNAI está dentro de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. Então, eu repito, não é uma opinião minha ou não, é a Receita Federal que aí pôs assim, com base nas questões legais. Aí temos notas explicativas, que é aí que vocês, como donos de salões de beleza, institutos, precisam aprender. Quando a gente busca lá na Receita, quais são os serviços de estética? Atividades estéticas são limpeza de pele, massagem facial, maquiagem, atividade de depilação, atividades de massagem estética para emagrecimento e atividade de spa e outras atividades de salão de beleza. Ou seja, desde o salão mais pequenininho de bairro ao maior, eu tenho considerado como atividade de estética uma simples maquiagem, um serviço de depilação. Tá claro isso? Tá claro, gente? Então, não sou eu, é a Receita que diz que serviço de estética é isso. Próximo slide, por favor. Aí, a própria Receita, os tipos de estabelecimentos que tem aí o serviço de estética no 96025. Eu tenho bronzeamento artificial, clínica de emagrecimento com equipamentos, corrente russa, depilação a laser, depilação com cera, depilação, designer de depilação e limpeza de sobrancelhas, drenagem corporal, endermoterapia, esteticista propriamente disso, hidratação da pele, higiene beleza, higiene embelezamento, higiene pessoal, instituto de beleza, instituto de emagrecimento com equipamentos, instituto de massagem estética, limpeza de pele, limpeza facial, maquiagem, maquiagem estética, massagem facial, massagem para emagrecimento, micropigmentação de sobrancelha, peeling, revitalização de pele, spa sem serviço de alongamento, tonificação de pele, tratamento estético, tratamento facial. Eu tenho certeza que vocês todos dos salões oferecem esses serviços aí, não oferecem, gente? A Receita os classifica esses serviços ali como que atividades de estética e outros cuidados com a beleza. Estou construindo um raciocínio aqui com vocês. Próximo slide. Aí nós temos uma lei, a 13.643, que reconheceu as atividades do esteticista, tá? É de 2018. Ela reconheceu a atividade de estética para o técnico em estética, né? E o esteticista e cosmetólogo. A palavra esteticista e cosmetólogo não é esteticista ou cosmetólogo. Então, em tese, 3 atividades. Os técnicos em estéticas ficaram aí conhecidos no mercado como todos aqueles profissionais que já praticavam estética antes da lei, né? Também conhecidos hoje, os esteticistas com o direito adquirido. Aqueles que até 3 anos antes da promulgação da lei atuavam, ok? A partir de 2018, podem se
intitularem como técnico em estética ou esteticista aqueles que apresentarem diploma, certificado de graduação, seja em nível técnico, curso em segundo grau, ou de nível universitário. Então, dentro dos níveis técnicos, isso é uma pesquisa. Não, mais uma vez, tudo que eu estou apresentando aqui é com base em fontes do MEC, Secretaria de Educação e tudo mais. Eu tenho 2 tipos de técnicos em estéticas. Os técnicos em estética especializados em saúde estética, que é aquela formação técnica voltada à estética corporal, facial, clínica, né? Habilita para os procedimentos de menor complexidade, né? E o técnico em estética especializado em cosmetologia e imagem pessoal. São os dos cursos mais antigos no Brasil em técnicos, né? Seria aí o cabeleireiro, a atividade de cabeleireiro como técnico, do maquiador como técnico, é uma formação voltada ao embelezamento, cosmetologia e imagem. Existem escolas de mais de 3 décadas com essa nomenclatura, né? Técnico em imagem pessoal, técnico em estética dessa natureza. Cursos superiores aprovados no Brasil, eu tenho de esteticista, de graduação superior, que é uma formação superior em saúde e estética corporal, habilitado para procedimentos de média e alta complexidade técnica e sanitária. Eu tenho cosmetólogo apenas, graduado, que é uma formação voltada ao embelezamento em geral, que é um grau máximo entre os profissionais de beleza capilar, corporal e de imagem. Aí eu cito nomes como Cris Dias, que tenho orgulho de dizer que sou cosmetóloga, né? Eu trabalho desde a criação de cosméticos para pele, de cabelo. Aí nós temos Vanderlei, temos Romeu, uma série de outros profissionais, Rafael, que são cosmetólogos, né? E também tem o curso de esteticista e cosmetólogo, é um curso mais moderno, híbrido, que é um profissional que acumula integralmente as técnicas, tanto da estética como da cosmetologia. Então, eu tenho, esse é um ponto que vocês precisam guardar, a palavra cosmetólogo, né? Cosmetólogo é o curso superior do cabeleireiro, do maquiador, o que trabalha no embelezamento, tá? Ele está junto do pessoal da estética, perfeito? Por isso que quando a nossa presidente do conselho, que é a Fernanda Carvalho, está conosco, ela faz nas divisões na faculdade, eles aprendem na faculdade maquiagem, visagismo e outras matérias, tá certo? Para quem estuda estética e cosmetologia. Bora lá para o próximo. Tá claro, gente, até aí? Ok. Cursos e formações do técnico ao superior, está repetindo aqui, né? Aí, com base nas pesquisas das universidades que aí tem. Então, eu tenho lá, novamente, técnico estética, especializado na saúde estética, e técnico estética na imagem pessoal e cosmetologia. Tem cursos superiores aí, diversos. Tecnologia em estética e cosmética, tecnologia em estética e cosmetologia, tecnologia em cosmetologia estética, tecnologia em imagem pessoal e visagismo. Isso ficou cada vez mais claro para nós quando a gente fez o recadastramento da CIP, né? E nós buscamos todos os diplomas, né? Os diplomas que os esteticistas e os profissionais nos mandam. Então, com base nesses diplomas, documentos oficiais, nós criamos esse quadro aqui, ok? Dos cursos, como eles são formados. Próximo slide. Então, quando o doutor Guilherme, se o doutor Guilherme Freitas estiver aí, levanta para mim a mãozinha aí, para eu entender, ele coloca numa fala muito importante que não dá para haver retrocesso nessa discussão do esteticista, porque a gente demorou para reconhecer a atividade do esteticista e hoje está dizendo que ele não faz beleza. Então, quando eu digo que ele não faz beleza, eu estou tirando dele a capacidade de trabalhar no segmento da beleza. Essa é uma problemática. Então, aquelas pessoas que se formaram lá atrás, todos aqueles cursos, onde eles podem trabalhar? Eles podem atuar dentro de um salão de beleza que é de menor complexidade, estética em geral. Vamos colocar salões de beleza convencionais, desde aquele salão mais simples do bairro, espalhados aí pelo Brasil. Lá tem depilação? Lá tem hidratação de pele, uma tonificação? Tem? Existe, não existe, gente? Pele, claro. Existe. E isso é um serviço de menor complexidade, né? Eu, como técnico em estética, eu posso ser até um graduado em estética. Se eu quiser trabalhar num salão menorzinho, eu posso trabalhar.
Nós não podemos confundir requisitos de estabelecimento com a minha capacitação. Então, quando eu me formo naquelas atividades, eu posso trabalhar num salão de beleza, de menor complexidade, nos salões híbridos, com cabines preparadas, mais responsáveis técnicos. Aí, quem a gente tem como salão híbridos? Exemplo, W, Sorro, Jacques Janine, Werner, Room, e ainda falando de W, Casa Conceito, Room, eu tenho hoje não apenas mais a estética convencional, complexidade. Eu já tenho médicos atuando dentro dessas unidades, né? Então, a coisa evoluiu mais. Então, eu posso, como esteticista, trabalhar em salões híbridos. Eu posso trabalhar em clínicas de estética. Eu posso trabalhar em clínicas médicas. Eu posso trabalhar em hospitais. Eu posso trabalhar como home care. Isso é algo que é muito importante, porque nós não podemos ter uma fala que represente retrocesso na minha formação como esteticista e cosmetólogo. Eu tenho que estar habilitado a trabalhar em qualquer desses ambientes, né? E poder também trabalhar na evolução dos próprios ambientes de trabalho, oferecendo os novos serviços. A fala é muito... Eu quero só fazer um parênteses e uma analogia aqui, tá? Que eu tenho usado bastante. Médico. Eu sou médico e vamos falar em estabelecimentos que recebem médicos. Por exemplo, uma academia de ginástica. Tem médico dentro dela que faz exames para os alunos. Eu tenho clube de esportes que eu tenho médicos que fazem análise. Inclusive, existem clubes de férias, né, que os médicos estão lá para fazer exames, para as pessoas podem entrar na piscina ou se podem ir na academia. Correto o que eu estou falando? Eu tenho médico que tem um consultório dele. Eu tenho médico que trabalha no hospital, ok? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu, como médico, posso realizar uma cirurgia dentro de uma academia de ginástica? Eu posso realizar uma cirurgia dentro de um clube? Não, por quê? Eu sou médico, eu posso realizar cirurgia no lugar correto. Mas na academia, o ambiente é quem diz o que eu posso exercer lá dentro. Então, a grande confusão é essa. Nós não podemos confundir o que um estabelecimento é capaz de oferecer diante do Código Sanitário, alvará, com a minha capacidade profissional de exercer aquela atividade. Está claro isso, gente? Vão escrevendo aí. Vou passar lá para frente. Então, complexidade, técnicas e requisitos sanitários. Então, vamos em vias gerais, né? Pelo Código Sanitário Estadual, pelas visas locais. Eu tenho serviços de menor complexidade, que é salão de beleza convencional. Qual a exigência? Estrutura base de higiene Anvisa. Limpeza de pele superficial, depilação, massagem relaxante, design de sobrancelhas. De média complexidade, uma cabine adequada, mais responsável técnico, peelings mais químicos, drenagem linfática, radiofrequência, tá certo? E de alta complexidade, em clínicas de estéticas, médicas, hospitais, que são normas sanitárias hospitalares com RT específico, são procedimentos de mais alta complexidade, pós-operatório estético, sujeitos às regulações. Isso tudo falta muita legislação, isso. Então, há uma lacuna, que é onde nós, em conjunto patronal e laboral, precisamos trabalhar para melhorar essas regras. Próximo slide. Hierarquia e abrangência das profissões, muito importante. Eu falei lá atrás, então, qual é o nível máximo que a gente tem de formação hoje no setor? Esteticista e cosmetólogo, que é o curso híbrido, né? E eu tenho o nível superior em esteticista e cosmetólogo. Existem faculdades que só oferecem cosmetologia, né? E muitos até cosmetologia ligado à química, tá certo? E eu tenho, vamos falar, o esteticista, que era mais o facial corporal, ele fica muito ali no técnico estética, né, voltado ali ao esteticista, e eu tenho técnico estética e embelezamento como cosmetólogo. Aí é que a gente não pode dividir a categoria, porque se a gente ficar seguindo apenas um grupo que quer ditar as regras, ela vai ditar a regra para cosmetologia. Ou a gente trabalha em conjunto, ou a gente perde a divisão das áreas, que eu acho que é o que ninguém quer. Porque eu não posso, como cosmetólogo, que trabalho com imagem pessoal, com trabalho dentro de salão, dizer que eu não faço parte do núcleo de estética.
Por quê? Dentro da lei da estética, os cosmetólogos estão lá dentro. Então, só para a gente fazer um paralelo, a graduada em estética, a evolução aqui da categoria dos esteticistas que aí estavam na praça, e o cosmetólogo é a graduação do cabeleireiro, do maquiador de imagem pessoal, tá certo? Bora lá. Beleza e estética, então, é uma só área, né? Então, o que acontece? É uma falsa dicotomia no legislativo que vem ganhando força de um pequeno grupo, que eu nunca ignoro grupos, até porque eles também são representados por nós e nós precisamos orientá-los corretamente, até para não serem enganados por falas que têm outros interesses pessoais, né? Então, tem um grupo que está mal informado que a gente precisa trazê-los para a realidade, né? Então, voltando lá, por que a gente fala que é uma coisa só? Porque é o que quem diz, não sou eu, né? Se eu concordo, se eu não concordo, se eu gosto, eu não gosto, assim é o que quem diz, né? Então, eu grifei bem ali cabeleireiro e barbeiro, esteticista, cosmetólogo, justamente porque são essas discussões, essas divisões. Porque, olha só, o próximo quadro vai explicar muito bem isso, né? Antigamente, e eu não coloquei esses slides, e nós levantamos convenções coletivas de 1970, esse final de semana, né? E ali, junto com a nossa presidente do conselho, a Fernanda, a gente viu muito, né? Os oficiais barbeiros fazendo as massagens estéticas, as massagens faciais, porque lá atrás, quando nós surgimos, não tinha a palavra esteticista, não tinha nem dentista, o barbeiro também realizava, era o dentista, né? Então, a gente gosta dessa história, não é? Não sei. Fato é que acontece um movimento de muita ingratidão no mercado da beleza. Aquele que gera a mão de obra, cria a técnica, cria a ciência, vem um grupo, divide e joga os caras para trás. Isso vem acontecendo de maneira secular, né? Tudo nasce de oficiais barbeiros e similares, e hoje a gente tem esses nomes, por exemplo, dentista, que era barbeiro lá atrás. Nós temos esteticistas, que nascem ali da atividade de beleza, que inclusive os barbeiros sempre foram barbeiros cirurgiões, que trabalhavam ali na guerra ajudando as pessoas. Essa é a história da categoria e nós precisamos nos empoderar delas. Próximo slide. Isto, eu acho que é um dos slides mais importantes, porque não adianta a gente criar uma regra no Brasil e lá fora não ter correspondência, tá certo? O modelo americano, onde todo mundo vai, a Rosângela tem salão lá, a Papila tem salão lá, a Dona Janine tem salão lá, não existe nos Estados Unidos esteticista, cabeleireiro, barbeiro, são nomes daqui, do Brasil. Todos lá são considerados cosmetólogos. Aí eu tenho cosmetólogo especialista, e cosmetólogo estético especialista ou cosmetólogo full especialista. Nós temos representação lá, o Pro Beleza International, essa é a legislação daquele país. Não há divisão nos Estados Unidos, como a gente quer propor aqui. Existe especialidades. Então, tem cosmetólogo especialista, cabeleireiro, barbeiro, manicure, cosmetólogo esteticista, que é especialista em corpo e face, e o full especialista, que é tudo. Eu não tenho a palavra, repito, esteticista e separado de cosmetólogo. O cosmetólogo faz tudo isso, ok? Detalhe importante disso. Quando os brasileiros vão lá para pedir a revalidação dos seus diplomas, ou tem que passar, porque lá tem um teste igual à OAB, o cabeleireiro ele tem que fazer unha, tem que fazer depilação, ele tem que fazer tudo isso. Aí brasileiro que está acostumado a fazer só uma técnica, fala, poxa, eu vou ter que fazer tudo isso. Vai, porque lá, você, o profissional completo, ele precisa comprovar que ele entende de todo o serviço cosmético. Se ele quer se dedicar na especialidade, é outros 500. Então, este país, que todo mundo usa como referência de organização, de luta, etc., ele deixa bem claro que eu tenho uma atividade com a cosmetologia e vou me especializando nisso. Esse é o mesmo modelo europeu. A Luciana Frank está aí, ela sabe disso, que ela vai lá nos Estados Unidos, ela já participou de congresso, já viu os outros serviços, tem outros profissionais que têm trabalho no exterior, sabe disso. Então, estou refletindo aqui, né? Europa e Estados Unidos não tem essa divisão, mas aqui no Brasil a gente está querendo fazer essa divisão. Ok? Passa o próximo.
Então, todas as profissões de beleza são complementares e não rivais. Todas as profissões de cosmetologia são complementares e não rivais. Eu vou dizer de onde nasce essa rivalidade, que aí a gente tem que entender o trabalho dos esteticistas, né? Desde 2018, eu tenho 18 mil formados no Brasil, segundo dados que a gente obteve lá do MEC. Nós temos, no Brasil, mais de 1,5 milhões de CNPJs de beleza e estética. Considerando, com base nos quadros que eu passei anteriormente, depilação, maquiagem, né? Tudo isso é estética, de acordo com o tributo. Eu estou dizendo que é um serviço misturado, né? Quando eu vier aqui, vou normatizar estética, eu vou bater de Pedro a João, né? O mesmo pau que vai dar no Chico vai dar no Francisco, porque todo mundo que está enquadrado com algum tipo de serviço de estética vai ter que seguir a regra, tá ok? As áreas ali, embelezamento, estética e saúde, eu tenho, vamos repetir, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, maquiador, depilado, designer de sobrancelha, cosmetólogo. Aí eu tenho estética, técnica estética corporal, embelezamento, esteticista graduado. E existe uma área comum entre os dois, porque eu tenho estabelecimentos que só fazem estética, e eu tenho estabelecimentos que fazem estética e beleza. E eu tenho um profissional que age sozinho, seja no home care ou em outros até, fazendo os seus atendimentos. E eu tenho ainda uma interseção com uma outra área, que é com a área da saúde, porque a lei dos esteticistas diz que o médico prescreve e orienta procedimentos também. O fisioterapeuta também prescreve procedimentos, está na lei, está lá a lei que diz isso. Então, o esteticista ele pode atuar tanto sob prescrição médica como fisioterapeuta, que é o argumento que nos fortalece que é uma atividade de saúde, perfeito? E eu estava falando, só para concluir o raciocínio, onde nasceu a briga? E é uma briga de todos nós. A Anvisa baixa uma malfadada nota técnica, que está todo mundo lutando contra, dizendo que o esteticista não é uma atividade de saúde e está sujeito a simples atividade de embelezamento. Vamos dar abraço a torcer para os graduados que estudam, investiram em cursos, se formaram, né, para fazer atividades estéticas de alta complexidade, e vem uma nota da Anvisa, sem consulta pública, feita por profissões que não participam da estética, falar um absurdo desses. E aí, o que aconteceu? Um grupo usa esta fala para insuflar os pequenos, dizendo que o problema da esteticista é estar ligado com beleza. Quando, na verdade, a beleza também é serviço de saúde. E não sou eu que estou dizendo. O Código Sanitário, é o próprio CBO, isso tudo. Tanto é que a nossa luta de que isso se fortaleça na área da saúde é o nosso correto enquadramento sanitário que a gente está lutando desde a reforma. Perfeito? Último slide, eu acho. Já vou abrir a fala para o Bigoni. Então, os pontos de debate, eu agradeço vocês terem a paciência até aqui de ouvir essa explanação, né? Porque o que a gente quer é reconhecer o esteticista, né, como profissional da saúde, sem desqualificar os demais profissionais de embelezamento. Por quê? O esteticista está dentro das nossas unidades. Eu não vou dizer que o profissional lá da ponta da maquiagem de embelezamento, é esse de estética. Mas eu não posso deixar de dizer que o esteticista é um profissional dos salões de beleza também, das clínicas de estética também, da mesma forma que eu tenho outras atividades que trabalham nesse segmento. Os gestores, as pessoas da administração, as pessoas da... Nós não podemos deixar de contemplar a totalidade do segmento, porque isso nos dá problema. Então, o que a gente precisa todos, né, termos aí uma linguagem unificada, é evidenciar que não há esse conflito de classe, mas união de força. Porque, enquanto eu tenho lá 18 mil esteticistas, né, gritando, e eu sou um deles, para respeite a nossa formação, estética é com o esteticista, tá certo? Que faz uma formação, aí tem uma invasão de várias outras categorias, que a gente não tem exclusividade estética, mas a gente que teve uma lei, nós que buscamos um aperfeiçoamento desde o primeiro dia
do trabalho, a gente acaba, às vezes, perdendo, por exemplo, para outras atividades, só porque tem essa questão de conselho. Então, está havendo uma desvalorização debaixo do olhar e do nariz de todo mundo da beleza, e aí se a gente não faz nada, eles têm razão de ficar com raiva de beleza. Eles trabalham conosco, mas a gente não são, vai ser disponibilizado sim, não são valorizados por nós. Então, essa luta, gente, a gente tem que deixar que ela seja de 18 mil profissionais e passa por mais dos 10 milhões do segmento da beleza, que não quer divisão de classe. Eu tenho que falar lá para os deputados que a luta é unificada, que estética e beleza é saúde e que isso seja respeitado, tal qual o texto da sua. Né? Aí a gente precisa definir requisitos sanitários por nível de complexidade. Então, se há uma coisa na lei que ninguém tratou ainda, e talvez isso seja até dos códigos sanitários estaduais, é que a gente defina ali, pelo nível de complexidade dos salões de beleza, aquilo que eles podem exercer, tá certo? Eu estou falando muito beleza, porque é na beleza que está essa confusão aqui, né? Porque o que é a clínica de estética dos nossos amigos caístas está muito claro, né? Aí a beleza é que precisa de uma coesão na fala. Então, seguir o modelo norte-americano, né? Porque todos são profissionais da beleza, cosmetólogos, com as suas especialidades reconhecidas, até porque não adianta, e eu faço a revalidação lá de diplomas, tá? Pelo Providence Internet. Vão para lá, por exemplo, biomédicos estéticos, querem trabalhar na estética nos Estados Unidos, eles não conseguem, nem estética, tá? Por quê? Lá eles são tidos só como exames laboratoriais. O biomédico, que aqui é considerado por muitos uma categoria mais top, né, vamos dizer assim, em hierarquia, lá ele só pode fazer análises laboratoriais. Ele não pode trabalhar com estética, ele tem que ser cosmetólogo. Se lá é respeitado, a gente precisa respeitar aqui também. Perfeito? E é isso, garantir a isonomia. As diferenças de formação geram diferença de escopo, não de dignidade profissional. E é isso, eu quero agradecer essa aula de professorzinho, e a gente precisa estar nisso. Eu vou passar a fala para o Bigonha, os demais representantes, depois eu quero passar para o doutor Guilherme, que está aí também. Professorzinho não, professor nível superior completo. Né? Essa foi a aula, né? Bom, gente, eu vou repetir para vocês o que eu literalmente coloquei, né? Eu acho que pode deixar o slide aí, para poder deixar para quem está entrando agora, que eu estou oscilando bastante entre pessoas que entram, né? Saem. Mas repetir para vocês que beleza é ciência, estética é beleza e beleza é a saúde, né? Autoestima e bem-estar. Quando a gente fala sobre isso, tem muita coisa envolvida, principalmente a parte tributária, né? Os proprietários de estética, que eu estava conversando com o Márcio, eles têm o benefício fiscal, que hoje só a beleza tem o benefício fiscal que nenhum outro setor tem no país, que é o abatimento tributário, que tudo que você paga de comissionamento a esse profissional, você pode abater na base tributária. A estética, a separação disso é um prejuízo para os proprietários de negócios de estética gigantesco, porque saindo da beleza, esse benefício é beleza. Ele não está atrelado a nenhum outro setor. Então, só aí dobra-se o imposto, sem falar do impacto tributário que nós já tivemos. Nós tivemos casos de 160% de aumento tributário para o setor da beleza, em determinados serviços. A média foi 104% de aumento. Se a estética perde essa base tributária, ela vai ter mais de 200% de aumento tributário. E aí, senhor esteticista, para esse grupo isolado que está brigando com tudo isso, vocês já fizeram as contas para entender se vocês sobrevivem? Porque quem carrega todos nas costas, de faturamento, é a beleza. Vamos pela preponderância. Coloca dentro de um salão de beleza, estética e salão de beleza. O maior faturamento sempre é beleza. Beleza sempre abriu espaço para a estética. Beleza sempre impulsionou o faturamento da estética.
Beleza sempre jogou a estética a um nível que hoje ela é independente em muitos casos, mas continua sendo beleza. Continua sendo embelezamento, saúde, beleza e bem-estar. O Márcio já apresentou aqui tecnicamente. Agora, quando a gente fala tributariamente sobre todas as questões que se tem, o rombo disso, o prejuízo disso para esteticistas é gigante. Para proprietários de negócio de estética é gigante. Para os negócios de beleza significa não poder trabalhar com serviços básicos dentro do negócio de beleza. Se formos nós que nascemos da estética, a estética dentro dos nossos negócios, como abrir mão disso agora? É um erro dessa deputada. Vou oficiá-la hoje aqui, de dentro da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Eu vou oficiar o Estado de Santa Catarina, que ela é responsável, que ela, na verdade, é irresponsável. Ela não entende de absolutamente nada do que o Márcio disse aqui. Ela não entende de salão de beleza. Nós fizemos uma audiência pública no Rio de Janeiro. Lá nós explicamos, subimos ao púlpito, explicamos, demos aula. E ela ficava no celular o tempo todo enquanto nós falávamos. Esse grupinho de estética que quer fazer isso, que não entende o prejuízo, ficava vaiando a nossa fala. Só a deputada Soraya, que é a relatora, entendeu, fez um relatório muito importante para todos nós, inclusive quero aqui deixar meu agradecimento público aqui à deputada Soraya, mas ela sozinha não vai conseguir. Terça-feira, quarta-feira, estaremos nós com camisa, beleza, saúde, saúde, estética, beleza, estética e saúde. Estaremos lá no Congresso Nacional. Eu vou levar aqui da Federação do Comércio 16 diretores da Federação para poder nos ajudar. Já convido vocês que estão aqui, que possam, infelizmente, comprar uma passagem de última hora. Eu sei que não é fácil, para Brasília, fazer um bate-volta na quarta-feira. Então, se puder, comprem, estaremos lá esperando vocês de braços abertos e vamos fazer essa representação contra esse grupinho que está tentando atrapalhar todo o setor de saúde, e belezas e bem-estar. Então, aqui eu encerro a minha fala, porque a gente só tem mais 10 minutos, para o Márcio passar a fala aqui para o próximo convidado, mas já deixo o meu convite aqui com vocês. Essa luta é uma luta que a gente não pode perder, e como a gente está, eu estou aqui tossindo, que eu estou cansado, na verdade, meu estômago, minha úlcera já não para de bater, é NR1, é a escala 6x1, é reforma tributária, agora vem a estética, ninguém aguenta isso mais, ninguém suporta isso mais, ninguém consegue mais trabalhar, é absurdo tudo isso. E desculpa o meu desabafo aqui, presidente, é um absurdo isso. E, Bigonha, só para abrir essa fala, isso tem interesse político, porque, assim, nós estamos de um conselho, né? A discussão lá do texto deles é que eles... É um pequeno grupo, porque nós temos pessoas muito amadas aqui dentro, desde Janine, Fernanda, doutor Guilherme, que entende a dimensão, mas tem sido... divulgado uma fala que beleza e estética são inimigos. Por quê? O grupo tem interesse aí fortalecido, infelizmente, pela deputada Giovânia, que ela não nos responde, tá aqui, eu mando mensagem, a gente tenta, porque a gente não quer falar de lados, né? Mas tem aqui, nós queremos apresentar tecnicamente essas questões e pedir para a deputada que ela unifique a fala e não pegue, porque olha só, a associação que está à frente, que eu vou dar o nome dela, chama Anes. Elas não têm sede, né? Elas não têm sede, eles sabem ficar bonito na foto, eles põem camiseta, reúnem algumas pessoas, vão lá, não tem sede. A presidente, por ironia do destino, atende dentro do salão de beleza da irmã dela, por isso que a gente não entende ali qual é essa fala, só que lá na Câmara, no Congresso, vocês já tiveram lá, aparecer na foto fica bonito, aparecer com algumas pessoas ali de 15, 12 com camiseta fica bonito. E isso vai virando verdade ali com os deputados, que nem estão sabendo, falam, não, vamos apoiar essa causa. Aí é que está o perigo. É uma organização que não tem força, não tem nem sede, tá? Nem sede. Mas faz
essa informação ruim que, infelizmente, chegou à convencer uma deputada, Giovânia, que eu não entendo, né, que ela, e a nossa esperança é que ela nos ouça tecnicamente para propor unificação, não divisão. A gente sabe que o interesse dessa associação é fundar um conselho federal, né, de estética. Vamos pensar, hoje, se um conselho federal de estética, só de estética, sem ser misto, né, sem ser amplo, aprova, o que acontece? Depilação, maquiagem não é estética? Então, se esse conselho lá sozinho dita regras, o que vai acontecer? Essa pessoa, o pessoal vai respeitar lá, tá certo? Então, assim, representação ou não representação não depende da vontade das pessoas. Representação se depende de enquadramento legal, né? Isso é OJ 15 do TST, isso é enquadramento do Ministério do Trabalho, não depende da minha vontade ou da outra, né? Os sindicatos e as associações estão à frente das pessoas que a gente deixa estar, ou por minha ação ou por minha omissão. A gente só muda as instituições fazendo parte delas, ok? Doutor Guilherme, o senhor consegue abrir a fala dele? Acho que ele pode abrir a fala dele. Agora, gente, eu queria só pedir falar uma coisa rápida. Eu vou passar o contato, o e-mail da deputada Giovana. Se vocês puderem copiar o e-mail dela, que vai estar aqui no chat, eu preciso que vocês enviem exatamente sobre essa questão que ela não pode desenvolver esse tipo de liderança, né, sem ao menos ouvir a liderança do setor, né? Ela não responde a gente, ela não atende telefone. Acabei de fazer um vídeo para ela aqui, estando junto com vocês, falando que nós estamos nos organizando, que era para ela se preparar. Já que ela não fala com a gente, ela se prepare, porque o nosso grupo não é pequeno, né? Então, a gente precisa só, literalmente, que ela entenda que ela não vai conseguir isso de uma forma simples e fácil, né? Eu vou pegar o e-mail dela aqui agora, do gabinete, e eu preciso que vocês façam literalmente um e-mail para ela sobre isso, né? Para atender a liderança do setor, que esse grupinho não representa, que é uma associação fajuta, que nem sede tem, né, no Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente entenda e fale, escreva isso, porque deputado é assim, deputado se faz na pressão. Da mesma forma que eles pressionaram ela e ela não procurou saber sobre o setor, né, e está vindo fazendo todo esse problema gigante para nós, eu preciso que a gente entre em contato com ela. Eu vou mandar um e-mail agora, aqui, vou pegar o e-mail dela agora, e o contato de telefone também, eu vou colocar aí, caso alguém queira escrever no WhatsApp dela, tá? Bigonha, eu vou fazer contato com a federação aqui também para mostrar a gravidade da situação, tá? Obrigado, Lauri. Obrigado, Lauri. Tem aqui alguns comentários, assim, obrigado pelo apoio. Tem uma pessoa que é um professor de relevância em algumas universidades, que ele chama-se, tá vendo o nome dele? É o Felipe Fuentes, né? É um professor que é querido de alguns grupos. Ele não concorda com as nossas falas, enfim. Eu não sei de que grupo ele está dizendo que não nos representa. Para a gente representar uma pessoa isolada, precisa ser associado nosso. Então, se não é associado, a gente, de fato, não representa, né? A gente representa o setor, a temática, a conta, né? Mas aí eu peço, professor, inclusive o deputado Ricardo Zar, que nos apresentou, o senhor que tem uma boa fala perante os seus alunos e vem construindo uma história desde a época da acupuntura, né? Que vamos pensar no coletivo, na categoria como coletivo, não nas opiniões pessoais, né? Porque assim, as opiniões pessoais, as divergências, elas servem para isso. Então, eu quero agradecer seu comentário, tá bom? E se o senhor puder também nos ensinar como a gente pode melhorar onde está a nossa narrativa vaga, a gente deixa à disposição, porque nós queremos nos tornar melhor como pessoas, ensinar mais. Então, onde o senhor apontar para a gente que está vago, aí nós vamos nos preparar melhor para
para melhorar e até ter uma comunicação tão boa como o senhor, tá bom? Obrigado. É Giovana Dessa, né? Não, Giovana de Sá. Vamos lá Giovana no... de Sá, essa mesmo. o- Pessoal, tô passando agora o contato aí, tá? Guilherme, você tá ativo? Bom dia, estou sim, estão me ouvindo? Então, eu quero apresentar o Guilherme. O Guilherme em primeiro lugar, é um gênio, né? E é o primeiro escritor aí de livros de estética. Ele é jurista, advogado, e além de tudo, para você entender, além dele ter sido advogado, ele foi se formar em estética e cosmetologia só para defender o setor. Hoje ele é best-seller, está conosco na luta, está apanhando conosco. E, doutor Guilherme, obrigado por estar aqui conosco e a gente é todo ouvido. Eu que agradeço, doutor Márcio. A nossa equipe também está aqui acompanhando, advogados do nosso escritório. Bom, desde que começou essa onda, né, de estética e beleza não se misturam, são coisas diferentes, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque eu não conseguia entender, na verdade, o que os esteticistas ganham ou deixam de ganhar com isso, né? Por exemplo, o Sindicato Nacional Pro Beleza, ele não vai perder a base territorial dele, ele vai continuar tendo o direito de representar os esteticistas, sejam eles da saúde, da estética, da beleza ou não, né? Isso é um direito que está previsto na Carta Sindical, homologado pelo MTE, então, não vai ter prejuízo para o sindicato. O Dr. Márcio, como presidente, ele não ganha nada, né, no meio dessa confusão, né? Ele só está lutando pelo que é certo, mas sem nenhum benefício direto ou indireto no meio dessa polêmica toda. Então, na verdade, eu não conseguia entender a origem disso tudo, por que tanta polêmica em torno desse assunto, sendo que já tem tantos problemas para a categoria resolver, né? Só que a verdade é que hoje eu entendo, e é claro que é a minha opinião, mas todo esse movimento, né, pelo que eu acompanho, teve início nessa associação que foge da justiça. Nós já tentamos intimar em vários processos, citar, né, processos nossos, processos de clientes do nosso escritório, mas o endereço deles não existe, é um prédio abandonado, não tem ninguém lá para receber citação. Nas oportunidades que nós tivemos de citá-los pessoalmente em alguns eventos, né, a informação que eu tive é a de que eles fugiram, né, quando souberam que tinha oficial de justiça lá, mudaram a rota. Então, a presidente dessa associação, ela também é presidente de um sindicato, né, estadual. E, para mim, hoje eu não tenho dúvidas de que essa tentativa de separar as coisas, a estética e a beleza radicalmente, é mais um movimento para tentar descredibilizar, né, o Sindicato Nacional Pro Beleza, que hoje, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem legitimidade para representar os esteticistas nacionalmente. É uma disputa territorial. Então, é uma coisa assim, que não traz benefício para a classe, não cria direitos e obrigações relacionadas a técnicas, a competências profissionais. É uma disputa mais por interesses pessoais que acaba atingindo toda uma categoria. E eu, antes de analisar a lei, analisar os CNAES, CBO, normas, eu consulto o dicionário, porque eu acho que o significado das palavras, os princípios, são a base de tudo, né? E eu sempre olhei para a estética e para a beleza quase como expressões sinônimas, porque quando a gente pensa em estética,
ou beleza, o que a gente pensa? Em um procedimento que vai modificar a aparência do corpo da pessoa, seja um procedimento capilar, corporal, facial, né? Se está mudando a aparência para trazer autoestima, isso pode se enquadrar tanto no conceito de estética quanto no conceito de beleza. Agora, o que não se misturam são as competências de cada profissional. Um esteticista não vai fazer o que o cirurgião plástico faz, mas a cirurgia plástica não deixa de ser um procedimento relacionado à estética, à beleza, vai mudar a aparência do corpo da pessoa, vai mudar a estética dela, vai mudar a beleza dela. Então, é importante ter isso em mente para evitar, né, que as pessoas criem essa divisão radical de forma desnecessária. Então, a gente precisa entender, sim, a origem, os princípios, o significado das palavras, porque são elas que criam as leis, as normas. Então, doutor Márcio, eu lamento, assim, muito de ver você precisando explicar o óbvio, né, para as pessoas, porque, infelizmente, é um movimento, assim, que acabou crescendo nos últimos dias, mas eu entendo que esse movimento, por trás dele, tem interesses pessoais, né, de pessoas que fazem uma má gestão de entidades, plantam ideias na cabeça dos seus filiados para eles ficarem levantando bandeiras que não agregam nada para ninguém, né? Seria excelente se a classe focasse. Por exemplo, hoje os esteticistas têm tantos problemas, né? Eles estão lutando pela criação do Conselho Federal, pelo reconhecimento como profissional de saúde, pela possibilidade de adquirir produtos que alguns laboratórios se recusam a vender, estão lutando contra a invasão de estetas aí por meio de resoluções, né, de conselhos que não são leis, estão lutando contra perseguições da vigilância sanitária, dificuldade para conseguir alvará sanitário. Então, assim, são um conjunto, uma árvore de vários problemas, várias questões urgentes, várias prioridades, e agora começaram a criar mais um problema que, na minha opinião, não agrega em nada para ninguém, né? Ainda que isso viesse a se tornar um problema futuramente, poderia até ser uma questão resolvida pelo próprio Conselho Federal, através de resoluções, né? Aí sim caberia uma resolução para delimitar as competências de cada um, e não para criar novas competências, como alguns conselhos fazem por aí. Só que eles estão querendo agora, por influência dessa associação, tratar de um assunto no momento errado, um assunto impertinente, que acaba prejudicando outras pautas da categoria. Porque agora, além dos deputados precisarem analisar a questão do reconhecimento dos esteticistas como profissionais de saúde, da criação do conselho, da questão da intradermoterapia, eles estão tendo que analisar essa diferença de estética e beleza, essa polêmica influenciada, né, por essa associação, e claro que todos eles ficam inseguros, ficam com o pé atrás, né? Já teve uma deputada agora, Érica Hilton, que pediu vista do relatório. Eu vi aí informações de que a relatoria também está sendo mudada para a deputada Giovanni, não sei até em que ponto isso é verdade ou não, mas isso acaba criando ruídos, né, e prejudicando um trabalho que já poderia estar pronto, né, já poderia estar pronto e resolvendo problemas que a classe, de fato, tem urgência para resolver. Então, eu quero agradecer, né, o Dr. Márcio por todos esses esclarecimentos, quero me colocar à disposição, colocar o nosso escritório à disposição. Eu publiquei um livro, né, o nome do livro é Estética com Esteticista, justamente por entender as dores da classe, por ter uma irmã que é esteticista, e por hoje ser esteticista também, eu entendo tudo que eles passam, tudo que eles sofrem. E o primeiro a levantar qualquer bandeira para defender a causa dos esteticistas sou eu,
Mas eu também não vou ficar levantando bandeiras que eu entendo que são prejudiciais para a categoria, que tem muito mais questão de ego, né, enfim, de soberba, de preconceito, do que algo que efetivamente vai valorizar, vai trazer direitos e benefícios para a classe. Porque, da mesma forma que eu lutei muito, né, e consegui, e vou conseguir cada vez mais, para que os esteticistas fossem valorizados, né, e se sentissem orgulho de falar que são esteticistas, porque quando eu comecei a atuar na área da estética, eles tinham vergonha. Tinha gente falando que era esteta-cosmetólogo. Eles não tinham coragem de falar que eram esteticistas. Eles sentiam vergonha do nome da profissão, por causa do preconceito, da desvalorização dos estetas, de outros profissionais de saúde. Hoje eu nunca mais vi isso acontecer. Eu vejo as pessoas falando que são esteticistas com orgulho. Eu sou esteticista e cosmetólogo. Então, essa valorização, ela aconteceu e tende a acontecer cada vez mais. Só que da mesma forma que os esteticistas, eles foram e ainda são vítimas de preconceito, de desvalorização, eu sou contra alguns esteticistas terem preconceito e desvalorizarem os profissionais de beleza, porque os esteticistas sentiram na pele o que é essa desvalorização, o que é esse preconceito, o que é essa perseguição. E agora esse grupinho aí falar, eu não me misturo com gente da beleza, eu não me rebaixo a beleza. Eu não concordo com isso, não compactuo com isso. Eu acho que o esteticista, esses, né, que incentivam esse tipo de movimento, acabam fazendo a mesma coisa que eles já lutaram para que não acontecesse com eles. E é isso. Marcela quer falar? Pode falar. Não, ela só... A Marcela querida. Oi, querido. Não, pode, não sei se eu posso falar, né? Aí que vocês estão conversando. Eu sou da área da saúde, tenho um salão de beleza e eu posso dizer que essa relação saúde com beleza só veio engrandecer, né? Tanto agradecimento pela beleza, porque essa junção foi uma coisa maravilhosa. Eu estou dentro do salão, tenho o meu consultório dentro, e quero dizer que só me acrescenta os profissionais da beleza e vice-versa, que nós estamos trabalhando juntos, cada um na sua área, mas sempre somando. Então, e fora que essa lei também, parceiro, né, que veio trazer para a beleza, também nos ajudou nesse canto, né? Agora, eu quero te dizer dessa esteticista que eu sou bem, lá antigamente, que com certeza a dona Janine, que levantou essa bandeira da estética dentro do salão, elas não podem esquecer que, nesta época, elas reinavam sozinhas. Quando percebeu que a estética, eu tive esteticistas assim que faturavam-se muito. E eu lembro, na época, que quando a estética ninguém olhava para ela, nem o médico em si olhava para a estética, porque a dermatologista realmente era para só tirar pinta, parte clínica. E quando viu que dava dinheiro, sabe quem foi o culpado? Foram as próprias esteticistas que deixaram abocanhar a área que elas dominavam. E que a Janine, né, a dona Janine, que levantava a bandeira dessa estética dentro do salão, como um todo, era beleza 360. Então, eu não entendo por que essas esteticistas hoje querem tirar o berço mãe que foi o salão de beleza, foi tudo onde elas começaram. Então, eu acho assim, muito triste ver que isso aí, realmente, eles querem, esse grupinho, eles querem ter e tirar, apagar a história da esteticista dentro do salão. Eles querem, sim, ter um sindicato à parte para ganhar em cima, mas eles estão contando uma outra história. Porque ninguém sabe a história que foi da estética dentro do salão.
que eu tinha um faturamento da estética muito grande, mas quem foi culpado por diminuir a estética como um todo, a esteticista, foram elas mesmas, que aí elas abriram mão e quem abocanhou foram várias áreas, não foram a parte da beleza. E a parte da beleza sempre deu suporte para eles, tanto tributário como tudo. Por isso que hoje eu tenho orgulho de falar que há 20 anos eu trabalho bem dentro do salão, e isso só nos une. Como chama? A cliente, quando vai lá, ela se sente segura, porque lá tem a área da beleza e a área da saúde trabalhando normalmente, e isso só nos engrandece. Marcela, eu quero agradecer. A presidente Marcela todo mundo sabe que ela é do Estúdio Tez, ela é farmacêutica, de formação cosmetóloga, terapeuta capilar, dos primeiros cursos na área de terapia capilar para beleza e esteticistas no Brasil. Ela está à frente desse movimento. Obrigado pela sua contribuição. Eu tenho ouvido estas falas, né, que pessoas como você que trabalham dentro do salão de estética, um profissional de saúde, de estética, falando justamente isso. Eu queria passar agora, Guilherme, a gente está intermediando aqui, a fala para a dona Janine, mas você está como mediador aqui, tá bom, doutor? Eu posso agradecer só, doutor? Lógico. Eu queria só fazer um agradecimento aqui, publicamente já ao Roger, e é nesse Roger do Jacques Janine, que é um cabeleireiro, todo mundo sabe, que corta cabelo de muitas celebridades políticas, né? Já se prontificando aqui em falar com o governador, em falar com o partido dela, com o presidente do partido que ele conhece. É este movimento que nós precisamos fazer. É isso que nós vamos fazer em Brasília na parte de amanhã, que é terça e quarta-feira. Então, é importante que você que não conhece, mas a gente mandou aí no chat para vocês o telefone privado dela, nós mandamos o e-mail do gabinete, o e-mail pessoal dela e o telefone do gabinete. A única coisa que eu peço para vocês que foram convidados aqui, nós tínhamos mais de 100 pessoas online, agora nós estamos com próximo a 70 convidados. Se ela receber 70 ligações, 70 e-mails, falando do tamanho do prejuízo que ela pode causar ao setor de beleza com isso, ela pode recuar antes da votação. Então, é importante esse movimento, tudo bem que foi em cima da hora, porque eles articularam tudo muito em cima da hora. Por isso que a gente está aqui, mas ninguém vai deixar de ir para Brasília, nós estamos aqui já com um movimento grande para ir para lá, e se vocês puderem, copia aí no chat, já está no chat aí, os telefones, o e-mail particular, o e-mail do gabinete, o telefone do gabinete. Não deixem de ligar, não deixem de enviar um e-mail. Essa apresentação, eu vou colocar no chat agora a apresentação também. E vocês pode, presidente? Você pode baixar agora a apresentação do chat também. Não quero fazer os encaminhamentos ao final, Bigonha, Tá. Até porque a gente tem um tempo, né? Tem várias outras pessoas online, a gente convidou os conselheiros, né? Mas tiveram outras pessoas que entraram nem dos nossos conselhos, estão, mas uma matéria nossa, questão pública, né? Assim, eu não entro na casa de ninguém sem pedir permissão, porque a reunião está fechada lá, os conselheiros, o povo das nossas associações, mas quem veio de fora está bem-vindo, né? Inclusive para as contribuições. Terão outras reuniões mais tarde, né? Aí nós vamos divulgar publicamente também, porque nós estamos fazendo nosso papel, colhendo informações. E assim, pessoas de entidades, né? Tirando os egos, quem quer representar, se a gente tem que pensar lá quem está na ponta, né, que depende de todas as coisas que a gente faz aqui para sustentar suas famílias, né? Então, nós estamos brincando com sustento de famílias, né? Não estamos brincando com sustento de famílias, pessoas, né? Então, eu sei que é ano político, geralmente vem essas discussões, né? Que engraçado que é em ano político que vem isso, nos incomoda bastante um pouco, mas é isso. Eu preciso concluir com duas falas, da Rosângela e da Janine, que estavam inscritas aqui. Dona Janine, está ouvindo? Quer falar?
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer você, Márcio, por toda essa defesa e todas as pessoas aqui presentes. Estamos num movimento muito grande, mas como você sabe, eu sou certamente que iniciou a estética dentro de um salão de beleza, porque nós temos esse conceito da beleza completa dentro de um salão há quase 70 anos. Não nós iremos fazer 7 décadas já. Então, o que eu posso dizer que é a junção mais lógica, que é a estética dentro de um salão de beleza. Foi assim, um trabalho extremamente sensato, é um trabalho que eu considero assim, belíssimo, se aproximando da área da saúde mas tranquilamente, e nós temos que defender essa causa. Então, para não me estender muito, acho que eu farei um vídeo, Márcio. Obrigado, dona Janine, principalmente a senhora, que é notoriamente, publicamente reconhecida dentro das universidades como ícone, como uma das precursoras da estética no Brasil. Então, saber dessa história, isso já é dito nos bancos universitários, né? E lembrar, eu acho que é essa união, né? Beleza, estética, como o Hélio disse, né? Unidos, uma só força, né? Em prol do setor. E é isso. Ninguém é perfeito, ninguém tem todas as respostas, mas nós estamos aqui como seres humanos, como profissionais, para melhorar cada dia mais. E quem puder contribuir, né, com o nosso desenvolvimento, nós estamos abertos. Rosângela. Oi, gente, boa tarde já. Boa tarde, boa tarde. Primeiro dizer que agradecer a vocês que estão aí na frente desse momento aí, mais um momento difícil para o nosso setor, né? Nosso setor vem enfrentando desafios ao longo da sua história, e esse ano especialmente, a gente tem um ano aí de NR1, um ano de jornada 6x1, um ano de reforma tributária, um ano cheio de feriado, Copa do Mundo, eleição, então é um ano muito complexo, e a gente tem que continuar fazendo os negócios acontecerem, porque, como o Márcio mesmo disse, milhares de famílias dependem dos nossos negócios para poder sobreviver. Então, acho que a gente tem, sim, que se engajar ao máximo e poder ajudar no que faz sentido. Hoje, a gente sabe que um dos principais ativos das pessoas hoje, uma das coisas mais valiosas que a gente tem é o tempo da gente. Quando a gente consegue colocar no negócio da gente operações que faz com que a pessoa otimize o seu tempo, né, e possa resolver as suas questões. A gente tem aí morando em São Paulo, uma cidade super cheia de trânsito. Se você já pode ir lá, fazer a depilação, fazer a maquiagem, fazer o cabelo, fazer uma consultoria com uma pessoa de imagem pessoal, todas essas coisas que agregam valor e que estão realmente envolvidas com bem-estar, com beleza, com saúde, né? Não só a saúde mental, física, mas também uma saúde social. Cada vez mais o ser humano, ele precisa, né, ter o salão de beleza como hub de relacionamento mesmo, porque às vezes é o que eu sempre falo, é o único momento que as pessoas tiram para alguém cuidar delas. A gente cuida de todo mundo, né, de mãe, de pai, de filho, de neto, de tudo, mas o momento que a pessoa reserva para cuidar dela, normalmente, que ela não está doente, é o salão de beleza. Então, acho que a gente tem que reforçar realmente muito e valorizar esse lugar, e não é para ter uma competição, acho que a gente já tem polarização demais em todos os aspectos da sociedade. Quanto mais a gente se unir, mais força a gente ganha. Isso aí, Rô. Eu vou fazer um vídeo também, tá? Tô fazendo, tá, Márcio? Vou te mandar, tá? Tá aguardando vídeo de muita gente do setor. Muito obrigado. Eu quero encerrar a fala com a presidente hoje do Conselho Técnico, que é o seguinte, gente, como o Sindicato Pro Beleza, ele tem várias áreas, né, complementares, interdependentes, nós temos os setoriais que falam para cada um dos setores, das terapias complementares, da acupuntura, que foi uma grande luta nossa, que virou profissão esse ano, né? Que é, inclusive, usada de paradigma para outros. Se discute muito em invasivo de pessoas que não têm diplomas, né? E como é que se explica que você insere uma agulha, né? Numa pessoa, isso o que é invasivo ou não é? Não é nem discussão para agora, mas a gente tem acupuntura estética e tudo mais, nós precisamos passar a mensagem correta para o Congresso, para os órgãos públicos, e eu vou passar aqui a palavra para a Fernanda
Carvalho, vou encerrar com você, tá, Fernanda? Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer pela participação, pela oportunidade, quero agradecer ao ProBeleza, quero agradecer também ao setor de embelezamento, que foi quem me direcionou hoje, né, para ser uma esteticista. Iniciei como maquiadora, meu esposo também é esteticista, mas também é cabeleireiro antes de ser esteticista. Quero aproveitar aqui a oportunidade de saudar a Janine, né, pessoa que eu sou muito fã, foi uma inspiração para a minha profissão. Nada, gente, desculpa. E quero agradecer por ela estar nessa luta, falando a verdade, né, da história da estética no Brasil, para as minhas colegas. Quero pedir perdão para vocês do embelezamento pela fala desse pequeno grupo que tem tentado desmoralizar a nossa base, a nossa origem. Quero dizer que essa não é a verdade absoluta, não é a opinião da maioria. A gente tem uma base, né, da estética do Brasil, que é um movimento no qual eu unifiquei ao ProBeleza para a gente lutar juntos e trazer a parte da divulgação da verdade daquilo que acontece. Uma coisa é quando o ProBeleza, que representa as classes profissionais, que abraça muitos trabalhadores, fala. Outra coisa é quando a gente, esteticista, só esteticista, vamos dizer assim, se pronuncia, porque as pessoas veem, às vezes, com maus olhos, né, as intenções, as boas intenções do sindicato. Acha que é por arrecadação financeira, por interesse de território, e eu não vejo isso, né, nesses quase 3 anos que estou participando com o Márcio, com o grupo do Márcio, que eu pude ter o prazer de conhecer, e pela primeira vez eu tive esperança, né, de entender que algo vai acontecer na estética. Eu trabalho com estética, trabalho com a parte dos injetáveis, sou docente, mas quero confessar para vocês que todos os dias eu saio da minha casa junto com o meu esposo, com medo de trabalhar, com medo de ser presa, de ser indiciada, de ser exposta nas redes sociais como uma criminosa, sendo que estou agindo e trabalhando dentro do meu campo de atuação, dentro daquilo que eu estudei e que domino fazer, e que, inclusive, ensino a profissionais de todo o Brasil e do mundo, inclusive para muitos médicos que já nos procuraram para aprender conosco, porque eles entendem que a estética é, sim, com esteticista. Eles sabem disso no mundo inteiro, que a estética brasileira é a melhor do mundo, e eu me orgulho em ser esteticista, sempre coloco na minha biografia do Instagram, sou esteticista e cosmetóloga com muito orgulho, e eu quero lutar pela classe. Quero estar em Brasília com vocês e apoio o embelezamento. Não aceito que ninguém diminua um profissional do embelezamento e sempre estarei defendendo a Soraya Santos por tudo que ela fez. Eu acredito que a gratidão é uma virtude que o ser humano tem. E a gente não pode esquecer tudo que a Soraya enfrentou lá em Brasília para nos defender, né? Porque ela esteve lá lutando com muitas pessoas que eram contra a regulamentação da nossa profissão. Ela lutou com pessoas grandes, ela se expôs, e agora vê algumas pessoas querer desqualificar a deputada Soraya Santos e querer colocar num patamar alto a Giovânia, que acabou de chegar nessa guerra, nessa luta, não entende nada do que ela fala e ainda quer ser considerada a mãe da estética. Eu não aceito que ela seja considerada a mãe da estética, não aceito também que outros pseudos representantes se classifiquem como mãe da estética, porque essa luta vem muito antes de eu nascer, muito antes até da Soraya nascer, né? E a gente não pode aceitar isso. A gente precisa se unir e lutar pelos direitos de trabalhadores. Aqui a gente não está falando de classe, a gente está falando de pessoas, de famílias. Eu sustento as minhas 4 filhas e o meu pai idoso da estética, e eu vou lutar até o fim pela justiça e por aquilo que é correto. Contem comigo, com a minha base, já convoquei pessoas para a reunião, viu, Márcio, às 14 horas. Se tiver outros horários também, você pode me apresentar. Coordenadoras de universidade, são essas pessoas que a gente precisa estar por perto, professores de universidade, porque eles são porta-vozes para estudantes, para as pessoas que estão chegando. E se vocês puderem nos ajudar, eu tenho certeza que vocês podem, né? Tanto é que vocês estão nessa luta, querendo o melhor para nós,
tirando a gente de um prejuízo, como o Bigonha falou, e não deixe de lutar pela estética, de acreditar nos esteticistas, não acreditem que isso parta da maioria, porque não parte de 2 grupos principais, que é a Anesco, né? Já fui vice-presidente dessa associação e saí de lá porque eu não reconheço o trabalho deles, nem a luta, e também tem um segundo grupo que não foi mencionado, e tem uma pessoa aqui relacionada a esse grupo, se ela não gostar do que eu vou falar, não tem problema, né? A gente está aqui num debate público, e essa pessoa é do Sindestética, o Sindicato de São Paulo, que também reduz o Pro Beleza como sindicato de cabelo. Eu não aceito isso, o Pro Beleza é um sindicato centenário, a gente precisa respeitar quem chegou primeiro, e a gente precisa aprender com quem sabe, com quem tem experiência. Então, esse sindicato tem atacado a representatividade do Pro Beleza, tem atacado Beleza Patronal, tem atacado o próprio escritório do Guilherme Freitas e o Movimento Estética do Brasil e a minha pessoa. E eu não vou aceitar, não vou abaixar a cabeça para ninguém, eu sou esteticista e tenho o direito de lutar pela minha profissão e estou numa posição de representação da classe concedida pela confiança do Márcio e vou procurar fazer o meu melhor. E é isso, gente, que eu tenho para falar hoje. Eu quero agradecer por essa reunião enriquecedora e pelos conhecimentos que o sindicato tem fornecido durante esses 3 anos que eu componho a base. Tá bom? Então, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe a cada um, que o universo abençoe a cada um e que nos proteja na quarta-feira e conceda a vitória para aquilo que é justo. Amém, amém. Obrigado. Só fazer um comentário, Fê, até porque você é do Conselho. Nós somos uma instituição que fundou o Conselho, inclusive a gente tem parceria com a BSB, a Indev e tudo mais, que a gente recebe várias instituições. Só não participam aqueles que não querem, efetivamente, né? Até porque a luta é aquele profissional na ponta. Eu não quero transformar essas reuniões em disputa das entidades, porque as entidades vão ficar, nós vamos passar, né? Tanto é que o Pro Beleza tem 107 anos, já foi muito grande, já chegou uma época quase deixar de existir, cresceu novamente, né? Então, nós temos que fazer esse pacto institucional com as pessoas que estão aí na base. A luta é daquele profissional da ponta. É quando a gente, da mesma maneira que a gente olha para um filho, e às vezes mesmo não concordando com caminhos, ali a gente vai e cria uma rede de proteção. Então, olhar para os nossos representados, jurisdicionados, sindicalizados, como essas pessoas que realmente precisam da nossa união, né? Eu gosto de participar de discussões inteligentes, já aprendi muito com as pessoas que divergem das minhas opiniões, inclusive tenho histórias fantásticas, né? De aprender com opiniões contrárias, e se essas discussões acontecem, ela é importante. Eu não entendo a entidade que fala que nós somos de cabelo, porque eu sei que, por exemplo, Sindestética tem firmado, às vezes, convenções falando do cabelo. Então, não sei se é uma informação errada, ou se as pessoas não entendem isso, né? Mas não vou levar essa discussão para esse ano, porque é questão técnica, e vamos aproveitar esses debates, né, que a gente vai ter aí ao longo do dia, das semanas e tudo mais, para propor uma verdadeira unificação da categoria, porque não importa quem está à frente das instituições, porque é o mercado que dita lá na ponta, né? Se o mercado, se a demanda, ela não concorda, não existe instituição que vá à frente sem a concordância da ponta. E o que eu tenho no meu dia a dia é a concordância. Hoje, graças a Deus, nós temos um sindicato, né, com mais de 80 mil associados. E isso, legalmente, juridicamente, diz muita coisa. E não é assim de fala, não, tá? É lista com telefone, com pessoas, onde elas estão. Então, não adianta eu ser só uma instituição de carimbo, né? Eu falo lá que o cartório aceita a minha representação. A outra é associada àquela pessoa que vai e fala, quero fazer parte, né? Então, isso é muito importante deixar claro. E vamos junto. Quem puder nos auxiliar, mesmo das outras instituições que falam, né, a fala é vaga,
eu estou aqui disposto a melhorar como pessoal, né, como pessoa, e se a categoria achar que eu não estou fazendo um trabalho bem bom à frente dessa questão toda, eu acho, eu abro espaço para outras pessoas virem comigo, fortalecer, porque eu jamais quero, Márcio, a minha figura, atrapalhar o desenvolvimento de qualquer profissão, né? Eu acho que vai ser mais fácil eu lutar ali como esteticista, querendo ver reconhecimento, tá bom? Então, aqui não tem ego, tem causa. Obrigado, Fernanda, que está à frente. Vocês todos. Márcio, rapidinho, só para finalizar, eu concordo com opiniões divergentes, até porque a gente vive numa sociedade democrática onde a liberdade de expressão, ela existe. Onde a liberdade de expressão, ela existe, a diferença de pensamentos constroem projetos, constrói muitas coisas que já foram construídas por pensadores, né? Quem lembra de Einstein, o que ele passou quando ele trouxe ideias? Todo grande pensador sofre perseguição, às vezes, de pessoas que discordam, mas eu acho que o respeito é a base de qualquer relação. Então, discordar, eu acredito que todo mundo pode discordar de algum assunto, cada um pode achar que tem que ir por um caminho, mas a democracia, a vontade da maioria tem que prevalecer, mas principalmente o respeito. Sempre respeitei todas as entidades, respeito, tenho 12 entidades representativas entre sindicatos, associações estaduais, nacionais, que estão apoiando a nossa causa e Pro-Beleza, estarão conosco também na próxima reunião, e eu acho que o respeito é a base. Eu concordo com tudo que muitos colegas que às vezes representam uma associação falam. Não concordo, mas eu respeito, eu exponho a minha opinião com respeito. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se fortalece. O que não é legal é depreciar, né? Sindicato de cabelo, falar que a gente quer reduzir uma profissão, sendo que vocês sempre ajudaram a nossa profissão, sempre incluíram os esteticistas dentro dos salões, sempre nos trataram com dignidade. Todos os salões que eu trabalhei, eu fui muito bem recebida, todos que eu visitei com você, fui abraçada, as pessoas agradeceram, uma humildade imensa por um setor que carrega praticamente o PIB do país. Então, eu não concordo somente com isso, com a falta de respeito com o nosso sindicato, com a nossa representatividade, e seja quem for. Se vier trazer esse tipo de mentira, de desinformação, eu vou combater lá na página e vou trazer verdade, documento e provas, tá bom, amigo? Então, perfeito. É isso. E eu vou passar a fala para o Bigonha, né? Para encerrar, porque agradecer a sua casa, que é a Fê Comércio, Bigonha, você abriu esse espaço dessa tecnologia que é fazer live envolvendo pessoas do Brasil todo, agradecer a presença de todos, né? Os maiores CEOs das redes todas, inclusive da indústria, L'Oréal, Vela, e todo mundo que aqui esteve presente. A nossa Janine, que a gente ama muito, a Lu que está lá em Utah, nos Estados Unidos, acompanhando tudo isso, Richard, o Júnior, que é nosso conselheiro, não conseguiu falar, mas vou colocar ele na próxima. E é isso, gente. Bigonha, muito obrigado por, mais uma vez, abrir espaço da FEComércio para a gente realizar esse trabalho. Imagina. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Quando eu falei do estômago, é verdade, eu estou com uma úlcera da reforma tributária, ainda não consegui me curar. E agora, só para que vocês entendam, nós temos um movimento grande que vai amanhã, na terça-feira, da federação, para a questão da escala 6x1, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são a favor, outras contras, mas a FEComércio desenvolveu uma pesquisa gigante no campo, principalmente os negócios de beleza que estão dentro do shopping center, que poderão ser muito prejudicados com isso, e a gente vai fazer a defesa lá na terça-feira, e aproveitando toda a equipe da FEComércio, vai ficar na quarta-feira para fazer a defesa também desse problema que nós estamos enfrentando aqui da organização da estética, né? Então, estaremos todos lá uniformizados com Beleza é Saúde, e conto com vocês para esse movimento que eu expliquei agora, né, que a gente enviou também para o chat aí, contando os e-mails, porque é fazendo medo, de fato,
fazendo um alerta para essa deputada que ela vai acabar parando, pelo menos, para nos ouvir, né? Ela precisa parar para nos ouvir e entender a força que Beleza tem. A gente precisa agora ter uma união que nós tivemos da mesma forma da lei da parceria. Nós temos que ter uma união neste momento para poder derrubar essa problemática aí que vem fortemente aí em cima dos negócios de beleza. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, professor Felipe. Obrigado, Rafael. Obrigado, todo mundo. Janine. Muito obrigado. Antônio. Até mais. Daqui a pouco eu vou comunicando as próximas reuniões. Beijo.